Quero abordar um pouco mais o cenário da desaceleração da economia, né, que foi citado ali como incipiente pelo Banco Central, ou seja, está começando, né, ainda não chegou em algum patamar talvez desejado pelo Banco Central. Inclusive, nas últimas reuniões, até houve uma menção ali, talvez no segundo semestre, mas a gente vê alguns empecilhos para isso, principalmente quando temos um governo que segue num movimento de estímulo à economia, até para tentar não fazer com que a economia cresça menos, né? A gente tem visto até o próprio presidente citando que os economistas vão errar de novo nas projeções de crescimento econômico. Em qual magnitude, né, essa dicotomia, né, entre a atuação do Banco Central e a atuação do governo pode acabar atrapalhando as expectativas, as projeções de condução de inflação para a meta pelo Banco Central nesse caminho que ele está traçando? Esse é um risco, né? O governo vem perdendo popularidade, as pesquisas mostram uma crescente rejeição ao governo Lula, e aí o risco é que o governo, né, se utilize da política fiscal e parafiscal para tentar segurar a atividade, né, conter esse arrefecimento. Mas mesmo assim, o governo tem amarras, né? Ele não pode romper o arcabouço fiscal, e se ele partir para um excesso de heterodoxia, a resposta seria uma depreciação muito forte do câmbio e, portanto, mais inflação e perda de popularidade do governo. Então, assim, mesmo com o governo tentando mitigar o efeito da política monetária sobre a atividade, no final das contas, a política monetária vai prevalecer. A taxa Selic está num patamar muito alto, e quando a gente olha o impulso fiscal, mesmo com o governo tentando ações mitigatórias, a gente vai ter um crescimento de gastos públicos menor nesse ano do que em 2024 e 2023. Então, quando a gente junta uma taxa Selic muito contracionista, um menor crescimento de gastos públicos, recuo de indicadores de confiança, parece muito provável que o PIB esse ano tenha um arrefecimento relevante com relação ao observado no ano passado. O mercado ainda projeta um PIB de 2%, isso está em linha com o PIB potencial, mas a gente enxerga, na verdade, uma chance de ficar abaixo disso, né, podendo caminhar até para casa de 1,5%. Agora, sem dúvida, que se a política fiscal fosse mais sólida, a taxa Selic não precisaria chegar num patamar tão contracionista. Então, enquanto a política monetária coloca um pé no freio, o governo, via política fiscal para fiscal, acaba colocando um pé no acelerador, e isso que explica a gente, hoje, a gente chegar a um patamar da Selic em torno de 15%, que é que o mercado precifica, né? O mercado está entre 14,75, 15,25, 15,50, não escapa muito disso. Agora, olhando a composição do PIB para esse ano, é uma composição mais benigna, porque pela ótica da oferta, o que dá alguma força ainda é o crescimento do setor agro. Isso em função de uma super safra agrícola. Então, na verdade, isso é bom para os alimentos, mas quando a gente olha pela ótica da demanda, o consumo das famílias, né, que foi um dos sustentáculos do crescimento do PIB nos últimos anos, ele vai arrefecer, né? Inclusive, o PIB divulgado do quarto trimestre de 24 já mostrou uma contração de 1% na variação trimestral. E isso faz sentido, né? Porque o crédito tende a arrefecer, a renda não vai se beneficiar tanto da geração de empregos como se beneficiou nos anos anteriores, até porque daqui para frente o que deve acontecer é uma alta gradual da taxa de desemprego, portanto, uma menor expansão da massa de rendimentos. Então, no final das contas, assim, a atividade, mesmo com o governo tentando segurar, vai ficar mais fraca, e isso vai abrir espaço para a interrupção do processo de aperto monetário e, eventualmente, até para o início do ciclo de queda no final desse ano.